Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu quero também dar as boas-vindas a todos os novos alunos da Casa Chante que aproveitaram aí a promoção da Black Friday. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, lembrem que o microfone está ligado. Qualquer coisa é só vocês ativarem e vocês podem tirar as dúvidas comigo. Eu gostaria que a gente pudesse começar só entoando o Chant Mantra, né? Dentro da cultura indiana, que é a cultura que a gente segue, aliás, que é um pouquinho que a gente vai falar sobre isso. A gente sempre entoa o Chant Mantra antes de uma aula, antes de começar alguma nova atividade, que é uma forma que a gente tem de trazer um pouquinho de paz, né? De trazer um pouquinho de tranquilidade para o nosso encontro e, por que não, para o nosso dia, para quem está no Brasil, que está começando o dia agora. Então, traga suas mãos unidas diante do peito, palma com palma, feche os olhos um pouquinho. Procure se conectar com sua respiração por alguns instantes. E nós vamos então entoar juntos o mantra, o Chant Mantra, desculpa, 3 vezes. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Hare Om. Namastê. Muito bem. Eu gostaria, já que a gente vai falar sobre jejum, é claro que a gente vai falar sobre alimentação também. Eu gostaria, aqui no Brasil são 8 horas, eu sei que tem pessoas que estão em outro país e talvez vai ter uma experiência um pouco diferente, mas eu gostaria que algum de vocês, pelo menos umas 2 ou 3 pessoas, desbloqueassem o microfone para me contar se vocês já comeram alguma coisa hoje e o que vocês comeram no dia de hoje. Quem gostaria de participar contando para a gente? Nilza, pode desbloquear seu microfone, tá? Aqui, ó, quer ver? Ó, pedir para ativar o som. Não estou conseguindo também. Não tá participando. Deu. Então, eu fiquei sem comer desde ontem, às 16 horas. Aí eu corri um pouquinho, fiz musculação, aí eu cheguei hoje, estava com muito calor, aí eu fiz um suco de uma fatia de abacaxi, como fala, um galinho de hortelã, umas fatias de gengibre e uma folha de couve. Detalhe, tudo no meu quintalzinho, menos o abacaxi. Muito bom. Agora, Aí, pode falar. Aí eu fiz um bolo proteico, que eu coloquei um ovo, farinha de amaranto, uma farinha acho que de gergelim, um pouquinho de cacau 100%. Fiz um bolinho assim, acabei de comer. Muito bem. Errado, né? Não é que é errado. Na verdade, nem tem errado. Mas eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que o pessoal observe aqui. A Nilza falou, estava com muito calor, então eu fiz um suco. A referência da Nilza não foi, eu estava com fome, então eu fiz um suco. Foi, eu estava com calor. Que eu não dava tempo de tomar banho, falei, eu preciso me dar uma... Beleza, combinado. Mais alguém pode contar pra gente o que comeu hoje já? A Rosa tá falando que não comeu nada, eu já vi pela câmera dela, tá em jejum ainda. Alguém mais? Ô, Laura, você serve também, tá? Você não tá só como produtora, não. Você aproveita para você falar também. O microfone... Ah, tá, não tá dando para ativar. Deixa eu pedir aqui. Tá bom. É porque é uma configuração aqui que eu vou mexer nisso. Os participantes podem conversar com... Deixa eu ver aqui. Desculpa. Talvez vocês estão pedindo, né? Agora acho que está
Tá, né? Tá liberado? Tá, mas é porque eu tinha clicado. Peraí que eu vou mexer na configuração, vai fechar o seu microfone e vai abrir de novo. Peraí, ó. Desativei e permiti que todos ativem seu próprio som. Sim. Agora vocês vão conseguir ativar. Quem quiser ativar, agora consegue com facilidade. Oi, posso falar? Pode, bom dia, Gustavo. Oi, bom dia, namastê. Então, eu estou fazendo um tratamento Ayurveda e o meu café, eu fugi só um pouquinho hoje, porque eu comi uma fatia de mamão e não era prescrito. E tomei um café descafeinado com leite de coco e óleo de coco e canela. Beleza. E tapioca com queijo de castanha. Beleza. E, A Gustavo, tapioca com chia e cúrcuma. e que horas que você comeu? Eu comi umas 7h30. Eu fiz o dinacharya hoje. Ah, beleza. Beleza, então. Mais alguém quer? Só mais um exemplo, assim, do que vocês comeram? Bom dia, Afonso. Bom dia, Suzana. Eu estou em Portugal, aqui são 11 horas, só que eu estou fazendo sempre o jejum intermitente, que é todo dia eu fico mais ou menos umas 16 horas sem comer. Eu como a última vez por volta do jantar, das 9, 10 da noite, e depois só volto a comer por volta das 2, 3 da tarde do dia seguinte. Beleza. Quantas Mas refeições... aqui está frio, aqui estão 10 graus. E quantas refeições você faz por dia, Suzana? 2. 2. Só. Beleza. Sim. Bom, esse ponto que eu queria chegar com vocês, assim. O que o Ayurveda fala é que a gente deveria comer 2 vezes por dia, né? Mas eu sei que muitas pessoas não vão dar conta disso, de comer 2 vezes por dia. Eu, por exemplo, não dou conta de comer 2 vezes por dia ainda. Eu faço 3 refeições por dia. Aí eu estou fazendo faculdade de nutrição, vocês sabem disso, né? Então, o que acontece? Na faculdade de nutrição, eles falam tudo bem ao contrário, assim, do que falam os antigos. Então, às vezes eu tenho até umas discussões com os professores, assim, e depois eu falo, não vou discutir, deixa passar, tá tudo certo, tá tudo bem. A gente vai falar sobre jejum e é importante, talvez, a gente pensar um pouquinho sobre a nossa alimentação também, né? As escolhas que a gente faz, o que a gente come, os horários que a gente come, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a alimentação, ela é o nosso veneno, mas ela também é o nosso remédio, né? São as escolhas que a gente faz, o que a gente vai colocar para dentro, né, do nosso corpo. E aí hoje a gente pode até falar um pouquinho sobre o jejum intermitente, mas o que eu gostaria de passar para vocês é o Ekadashi, que é o que é recomendado nos livros de Ayurveda, né? Nos livros, tipo assim, livros que são escritos há 5.000 anos atrás, né? E uma das coisas que o Ayurveda fala é que a gente precisa comer quando a gente está com fome. Eu vou começar a compartilhar a tela com vocês dos slides aqui, os slides que eu preparei, e a gente vai conversando e vocês podem ir tirando dúvidas, vocês podem ir ligando o microfone, se precisarem falar alguma coisa. Então, a gente deveria comer quando a gente está com fome. E aí lembra ali o que eu brinquei com a Nilza, né? A Nilza falou, eu estava com calor e aí eu tomei um suco. Então, tipo, a referência para tomar o suco não deveria ser o calor, deveria ser, eu estava com muita fome, né? E aí eu tomei o suco. O que o Ayurveda fala? Que não adianta a gente comer alguma coisa se a gente ainda não metabolizou algo que a gente comeu, por exemplo, no dia de ontem. E outra coisa muito importante que a gente precisa pensar, igual o Gustavo falou assim, eu fiz o Dinacharya hoje. Isso é muito interessante, né? Você fazer o Dinacharya, porque Dinacharya é a rotina saudável, né, de saúde, porque o Dinacharya, ele também fala sobre essa alimentação, ele fala sobre o momento de comer, e uma coisa que o Dinacharya fala é que a gente, de manhã cedo, a gente precisa ir no banheiro. Né? O Ayurveda fala isso também, tipo, não foi no banheiro, não fez cocô, então nem saia de casa. Primeira coisa, uma das primeiras coisas do dia é isso. Você tem que ir no banheiro, você tem que colocar tudo para fora, você tem que observar o cocô, ver como que ele tá, porque ele vai te dar muita referência a respeito da sua alimentação.
né? Se o cocô afunda, se ele está lá no fundo do vaso, significa que o que você está comendo não está te fazendo tão bem. Você não está conseguindo absorver o que você precisa, né, de nutrientes, por exemplo. Agora, se ele boia, aí já significa que a alimentação está um pouquinho melhor. Então, isso é algo que é muito importante vocês olharem todos os dias. Nilza, você ativou o microfone, você quer fazer alguma pergunta? Não, não. Tá, não tem problema não. Eu consigo controlar isso aqui também, tá? É, então, uma coisa muito importante a gente fazer, mais até do que o próprio jejum, é a gente sentar no vaso de manhã, fazer o cocô, fazer a evacuação e observar como é que ele está. Eu, por exemplo, às vezes eu vou, sei lá, e até em algum restaurante que fala que é comida natural, comida vegana e tal, e quando eu olho, né, eu já sei se aquele alimento realmente foi bom ou não, né, realmente é natural ou não, porque eu vejo isso pelas minhas fezes, né? Então, o que a gente vai conversar aqui, principalmente aí para quem já faz o jejum, a Suzana, a Nilza também faz o jejum, acredito que alguns outros de vocês também fazem, é muito importante a gente fazer, porque além do jejum, a gente faz uma limpeza do nosso corpo, uma purificação do nosso corpo. Então, esse jejum que a gente está vendo aqui, ele é diferente do jejum intermitente. Mas para quem já pratica o jejum intermitente, pode fazer. Mas tem o dia correto desse jejum, para esse jejum ser feito, porque a gente vai pensar nessa questão do metabolismo, né? Então, a gente segue o ciclo lunar. Então, vamos lá. Vou passar um slide aqui. Bom, o Ekadashi, ele é chamado de jejum indiano. E olha que coisa interessante. Quando a gente pensa em jejum, a gente fala muito sobre alimentação. E a proposta do Ekadashi é você fazer uma limpeza dos seus karmas, você equilibrar os seus chakras, você desenvolver mais saúde e ainda você trabalhar com desintoxicação do seu corpo. Agora, uma coisa que eu gostaria muito que vocês pensassem, no Ayurveda, por exemplo, a gente tem uma dieta anti-ama. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Se tiver dúvida, pode ligar o microfone e perguntar. Ama são as toxinas. Sabe quando a gente exagera um pouquinho ou quando a gente não tem uma boa rotina de saúde, a gente vai trazendo toxinas para o nosso corpo. E aí eu tenho uma dieta que eu faço, que não é uma dieta muito simples de ser feita assim no primeiro momento, mas você coloca na sua cabeça, não, isso são alguns dias de desintoxicação, então eu vou fazer essa dieta anti-ama, eu vou fazer essa desintoxicação, e aí depois eu vou começar a cuidar da minha alimentação, por exemplo. Quem faz a dieta anti-ama, quem, por exemplo, na hora que eu falei que existe essa dieta e começou a pensar assim, nossa, o Afonso podia passar essa dieta aqui para eu fazer essa desintoxicação, significa que você já sabe que você não come muito bem, né? Porque se você está precisando da dieta anti-ama, é porque você já sabe que você não está se alimentando muito bem. O ideal é que a gente não precise da dieta anti-ama, né? Só quando de vez em quando, como nós somos humanos, né, a gente dá uma escorregadinha. Então, assim, mas o ideal seria que no dia a dia a gente não precisasse dessa dieta anti-ama, a gente não precisasse passar por esse processo de desintoxicação. Então, a Ayurveda fala para a gente comer 2 vezes por dia, onde a gente come, o corpo ele tem o tempo para metabolizar, para processar aquilo tudo, aquilo sai do meu corpo e eu como de novo, né? Mas no meu caso, eu estou falando para vocês, eu como 3 vezes por dia. Eu como a primeira vez na hora que eu tenho fome, de manhã. Então, tipo, não é que eu vou comer antes da minha prática de yoga, que eu dou aula de yoga, né? Antes da minha prática pessoal, não. Eu faço a minha prática de yoga em jejum. Aí, depois dentro da minha rotina, eu tenho que sair de casa e dar uma aula de yoga para os meus alunos, ou gravar um vídeo aqui para a Casa Shanti. E aí, eu não posso falar assim, ah, agora eu vou comer alguma coisa porque eu vou sair para o trabalho. A ideia não é essa. Tipo, eu estou com fome? Estou. Então eu vou comer. Eu estou com fome? Não, mas eu vou sair de casa, que não sei o quê. Eu não vou comer. Então a gente come na hora que a gente sente fome, né? E aí, se você mantém uma boa alimentação, 3 vezes por dia já é o suficiente. Agora, observa que o Ekadashi, ele vai muito além da questão da alimentação, né? Ele vai buscar, ele fala, né? Os livros antigos falam que você promove essa limpeza dos karmas, o equilíbrio dos chakras, melhora a saúde do seu corpo e ainda promove a desintoxicação. Então, para quem escorrega bastante na dieta,
ou nas escolhas que faz, o Ekadashi é o momento de você purificar mesmo o seu corpo. E observa que o jejum indiano, ele vai falar sobre isso, né? Não é só alimentação. O dia do jejum é um dia de você tirar, para você fazer orações, para você cantar mantras, para você se dedicar a práticas espirituais, porque é energético, né? Vai muito além da parte física. Bom, uma coisa que eu gostaria de falar, né, para quem não conhece, que a gente fala no Tantra e também no Hatha Yoga, né, por isso que vem a palavra Hatha, que são os dois opostos de energia. Nós temos dentro do nosso corpo cerca de 76 mil canais energéticos fluindo pelo corpo. Esses canais, eles são os nadis e eles se encontram em alguns lugares, formam outros pontos de energia que são os marmas, mas a gente tem 3 canais de energia muito importantes. A gente tem um canal de energia central, que é chamado Sushumna, que ele passa dentro da nossa coluna, que é onde a energia Kundalini acorda e desperta e sobe. Então, esse canal precisa estar sempre limpo, sempre purificado, para que a energia possa subir. E a gente tem 2 canais laterais que fazem esse movimento aqui, ó. Eles começam lá embaixo, né? E eles fazem esse movimento. Eles sobem, se cruzam, formam o primeiro chakra. Se cruzam, formam o segundo chakra. Se cruzam, formam o terceiro chakra. Então, eles vão subindo, né, ao redor desse canal central, formando os chakras, né, os pontos energéticos do nosso corpo. E por que eu achei importante colocar isso aqui? Porque esses canais, eles representam as energias do Sol e da Lua. Então, todos nós temos dentro de nós a energia solar e a energia lunar. A energia solar, representada por uma energia masculina, a questão da ação, do que a gente pratica, do que a gente faz realmente, e a energia lunar, relacionada à nossa energia emocional, relacionada aos sentimentos que a gente tem, né? Então, essas energias, elas estão fluindo pelo nosso corpo. E o Ekadashi fala que tem o dia correto para a gente fazer o jejum, né? O dia correto para a gente fazer a limpeza, porque mais do que purificar o corpo físico, e aí a ciência já fala dos benefícios do jejum, né? E fala muito, está na faculdade de nutrição, eu vejo um pouco sobre isso, a gente tem essa questão dos canais energéticos. E os canais energéticos a gente pode fazer essa purificação também no dia do jejum. Isso aqui todo mundo já sabe, de Hatha, dos canais energéticos, do Sol e da Lua. Todo mundo conhece isso aqui. Imagino que sim. Se não conhecer também, podem ficar à vontade. Bom, o que significa a palavra Ekadashi? A palavra Ekadashi significa 11º. Então, no 11º dia após a lua cheia e no 11º dia após a lua nova. Esse é o dia do Ekadashi. Esse é o dia indicado para fazer o jejum e, mais do que o jejum, fazer a purificação e a limpeza do nosso corpo. É muito curioso porque na Índia eles falam que no dia da lua cheia e no dia da lua nova seria o dia de descanso do seu professor de yoga. Não é que você não possa praticar yoga no dia da lua cheia e no dia da lua nova. Você pode, mas você deve fazer uma prática mais tranquila, uma prática mais calma. Por exemplo, não é um dia para você fazer uma prática de Hatha Vinyasa, não é um dia para você fazer uma saudação ao sol, porque a lua, ela influencia na maré e ela influencia naturalmente, né, na água de todo o planeta. E se ela influencia na água, no líquido do planeta, imagina se ela faz todo aquele movimento com as ondas, né? Quando eu morava em Minas, eu morava longe do mar, mas hoje, por exemplo, que eu moro de frente para o mar, eu consigo, pela maré, só de observar a maré, eu já sei mais ou menos qual o ciclo lunar que a gente está passando, né? A maré, ela sobe tanto que ela altera 1 metro ou mais de 1 metro, às vezes bem mais de 1 metro, da altura que o mar ficaria, né? Então imagina, a Lua, ela tem um poder tão forte na água do planeta. E o que o nosso corpo é? Formado de quê? Qual que é o principal constituinte do nosso corpo? Água. Mais de 86% do nosso corpo é água. Então, se a Lua influencia na água do planeta, imagina o que ela vai estar fazendo dentro do nosso corpo e dentro da nossa mente. Então, eles falam que no dia da Lua cheia são os dias que a gente está com muita energia.
porque a Lua está influenciando na maré, está influenciando nas águas do planeta, inclusive dos alimentos, e também nas águas do nosso corpo. Se ela influencia na água do nosso corpo, o meu sangue que circula pelo corpo e que é quem transporta os meus hormônios, tem uma vitalidade ali. E aí é aquele dia que eu estou cheio de energia, forte, eu quero fazer aquela aula de Hatha Yoga, eu quero fazer compra, eu quero pedir aumento do meu patrão. É o dia que a gente acha que a gente pode tudo, que a gente está ao máximo, a gente está no topo de energia, assim. E só que a lua cheia, ela passa, né? Tipo, ela vem, você sente aquela energia maravilhosa e depois a lua cheia passa. E aí você volta ao seu normal. Então, eles falam, por exemplo, que o dia no ápice da lua cheia é o dia que você deveria deixar o seu professor de yoga descansar. Não peça práticas de yoga no dia da lua cheia. Deixa o professor de yoga descansar, porque é um dia que você está com tanta energia, que você pode acabar se machucando, porque você vai um pouco além dos seus limites, sabe? Você se força um pouco além. Então, eles falam, toma cuidado com esses dias de lua cheia. Faz uma prática restaurativa, faz uma prática de yoga nidra, faz uma prática de meditação. Mas como a gente está com muita energia no dia da lua cheia, a gente vai ter mais dificuldade para meditar. Então, faça uma meditação dinâmica, onde você pode dançar. Ou pega toda essa energia que você está e canaliza para alguma coisa muito boa. Pega toda essa energia que você está e vai arrumar aquela gaveta que você está enrolando aí o mês inteiro para arrumar. Vai mexer com seus documentos, que você está ali, né? Tem coisas atrasadas para fazer. Então, pega essa energia e canaliza ela para coisas boas. Aí aqui em música, o que a gente faz? Fazia, né? Que agora a pandemia não nos permite. No dia de lua cheia, não tem prática de yoga e a gente vai para a praia dançar. A gente junta uma turma, faz uma fogueira, dá as mãos e a gente faz danças circulares na areia, na beiradinha do mar. Então a gente aproveita toda essa boa energia, a gente se abraça, a gente conversa, a gente ri, a gente brinca, aproveitando toda essa energia da lua cheia, porque está todo mundo na paz e amor, né? Então está muito tranquilo. Agora, com a pandemia, a gente não está podendo fazer isso dessa maneira mais. E aí, o contrário da lua cheia, né? A gente teria a lua vazia, que é a lua nova. A lua nova é o dia que a gente está um pouquinho mais baixo. E o dia que a gente está um pouquinho mais baixo, que o nosso humor está até um pouquinho mais baixo, que a gente está em uma tendência já de se fechar mais, a gente respeita esse processo. A gente respeita esse momento. Então, a lua está um pouquinho mais baixa, eu também vou ficar um pouquinho mais baixo. Eu vou fazer uma aula mais tranquila, eu vou tomar bastante água, eu vou me alimentar um pouquinho menos, eu vou guardar um pouquinho as minhas palavras, né? Eu vou procurar meditar, eu vou procurar entoar mantras, então eu respeito esse processo. Então, no ápice da lua cheia e no ápice da lua nova, a gente toma um certo cuidado aí com a nossa, com as nossas práticas de yoga, com as nossas práticas físicas, de academia, de corrida, tudo que a gente tem para fazer, tudo que a gente gosta de fazer, um cuidado especial também com a alimentação, porque na lua cheia geralmente é o dia que se quebra a dieta, né? É o dia que você está com muita energia, aí você come tudo, você não faz as coisas da forma como você gostaria de fazer. E aí a gente vai ter também, aí vem o Ekadashi, né? O dia do jejum. O dia do jejum, por exemplo, eu às vezes costumo fazer no ápice da lua cheia, porque como eu estou com muita energia, eu aproveito e faço. Mas o indicado é você fazer no 11º dia. Então, o Ekadashi, a palavra Ekadashi significa isso, 11º dia. Aí como que você faz? Eu tenho um planner na minha casa, né? Onde eu monto a minha planilha mensal das atividades que eu tenho que fazer. Tem que gravar para Casa Chante, tem que entrar com uma série nova, tem uma aula ao vivo, tem que dar aula de yoga, tem uma viagem para fazer, então eu tenho esse planner. E o que foge do planner eu tenho até dificuldade de cumprir, porque ali eu vejo tudo. E nesse planner eu coloco a data da lua e já coloco o dia de aula mais suave e o dia do jejum. Então, como é que eu calculo? É comum, tipo, sempre quando vira o ano, se você jogar assim, calendário Ekadashi no Google, você vai encontrar, porque principalmente os Hare Krishnas, eles montam esse calendário, porque eles seguem muito o Ekadashi, e eles deixam esse calendário disponível, mas eu costumo fazer o meu próprio calendário. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no meu telefone, por exemplo, e vamos ver aqui o Ekadashi de janeiro, que eu nem fiz o meu ainda, só para a gente ter uma ideia. Ó. Eu coloco aqui, lua cheia, janeiro 2021.
Aí vai aparecer para mim o calendário da Lua. Eu olho aqui qual que é o dia da Lua cheia. Ó. A Lua cheia, ela está no dia 28 de janeiro. A gente olhar lá embaixo, ó, dia 28 de janeiro é o dia da Lua cheia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu abro o calendário, e aí tem uma dúvida aqui que as pessoas têm que eu já vou falar para vocês. Eu abro o calendário no dia 28 de janeiro e vou contar 11 dias para frente. No 11º dia é o dia do Ekadashi. E eu posso fazer isso com a lua nova. Então, lembra que a maioria das pessoas faz esse jejum 2 vezes por mês. Eu faço 1 vez por mês. E para mim já é suficiente. Deixa eu ver, porque tem alguém no bate-papo falando alguma coisa. Como eu estou com a tela cheia, eu não consigo ler. Alguém pode abrir para mim o bate-papo e ler a pergunta, por favor? Fui eu, Afonso. De dezembro você já fez? Emily, bom dia. Bom dia. Vamos fazer juntos, que aí você vai ver como é que funciona. Deixa eu só mostrar aqui, então, o de janeiro. Então, eu venho aqui no dia 28. E aí vem uma grande questão. Porque no dia 26, no dia 27, já é lua cheia. E aí, como é que a gente conta esse 11º dia? Mas a gente vai contar esse 11º dia no ápice da lua. Sempre no ápice. Então, eu vou contar aqui, ó, para quem está com o calendário de janeiro aí vai ver. Dia 28 é o ápice, então, no dia 28, lembra que são 10 dias, o 11º dia após a lua cheia. Então, eu não conto o dia 28. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia 8 de fevereiro seria o dia do jejum. E aí eu posso fazer isso na lua cheia e na lua nova. E eu vou explicar para vocês lá na frente por que eu faço 1 vez por mês só. Para mim já é o suficiente. Né? Ou pelo menos a limpeza, a purificação que eu faço do corpo, eu faço 1 vez só. O jejum, às vezes, eu sigo 2 vezes por mês, mas nem sempre. Vamos lá, Emily, você tem como abrir seu microfone aí? Abri. Beleza. Você está com o calendário aí? Eu queria que você fizesse para a gente fazer junto, para ver se você Peraí. aprendeu. Tá bom. Só um instantinho, deixa eu abrir. Tá bom. Tá, peraí. Tá bom. Puxa. Abril de dezembro. Beleza. Qual é o dia da lua cheia? A lua cheia é no dia 30 de dezembro. E aí, lembra, para você saber disso, você deve procurar. Você pode procurar no Google. Só você colocar assim, dia da lua cheia, dezembro de 2020. Ela vai dar no dia 30. Aliás, esse ano a gente vai ter um Réveillon com uma lua linda no céu, né? E todo mundo dentro de casa. É todo mundo dentro de casa. Vamos Aí ver conta a partir do dia 31, Afonso? Exatamente. Dia 31 é o primeiro dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia 10 de janeiro, então? Exatamente. E aí, por que vai ser muito legal, Emily, esse jejum Na verdade, olha só, o jejum de dezembro, a gente está fazendo ele em janeiro. E por que legal vai ser no dia 10 para quem nunca fez o jejum? Eu nunca fiz. Porque ele vai cair no domingo. Então, vai ser um dia que você vai poder estar mais em casa ainda, que você não tem que ir para o trabalho. Porque quando cai durante a semana, você tem que... Eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho que dar aula de yoga, eu tenho que gravar, tenho que fazer tudo, né? Em jejum. E as pessoas nem percebem que eu estou em jejum. Não é aquele jejum antigo, tipo, ai, quaresma, tipo, onde eu estou, coitado de mim, que eu estou em jejum. Não, você lava o rosto, você fica bem, você fica super tranquilo. Então, Eu nunca fiz. Então, vamos aproveitar. Já coloca no seu planner aí, na sua agenda de janeiro, dia 10. Porque daqui a pouco a gente vai falar dos benefícios e aí vocês vão animar pra caramba a fazer esse jejum, porque vale muito a pena. Então, vocês viram que o cálculo é bem simples de fazer. Então, agora, no mês de dezembro, a gente está fazendo o jejum relativo à lua de novembro. Tá? Bom, aí, o que o Ekadashi fala, assim, e que é muito importante a gente pensar? O Ekadashi não fala de um jejum total. Ele fala que, inclusive, você não precisa passar fome. De onde vem essa questão do Ekadashi, né? Ele vem dos ensinamentos dos livros mais antigos mesmo
da Índia, né? São ensinamentos de 5.000 anos atrás. E o que esses ensinamentos falavam? Ele fala, você não precisa passar fome. Basta você ficar sem comer carne, peixe, ovos e derivados, que aí são vários tipos de ovos, né? Grãos e alimentos derivados de grãos por um pouco mais de 24 horas. Mas observa que ele não fala sobre frutas, ele não fala sobre vegetais, ele não fala sobre água. Então, se você optar por fazer, por exemplo, esse jejum por mais de 24 horas, você pode tomar uma sopinha, você pode tomar um suco de fruta, você pode tomar bastante água, você não pode mastigar nada. Mas líquidos que você pode beber, aí tá tranquilo, você não vai também, né? Ah, então eu vou bater uma vitamina que tenha ovo, que não sei o quê. Não, não é bem por aí. Mas sopas, por exemplo, de vegetais bem cozidinhos, e bem temperados, né? Usando a cúrcuma, usando o gengibre, usando o açafrão, todos esses temperinhos, isso aí você poderia, com um pouquinho de azeite, tudo isso poderia, mas você teria que tirar esses alimentos. E observa uma outra coisa, ele não fala sobre leite, né? E o leite para os indianos é um alimento muito sagrado, né? O leite, exatamente porque vem da vaca, só que a gente precisa pensar que o leite que a gente tem no Brasil, em Portugal eu não sei, mas o leite que a gente tem no Brasil já não seria um leite tão saudável para ser tomado durante o jejum. Mas o leite lá da Índia é um pouquinho diferente, né? Inclusive tem relatos de pessoas que têm intolerância à lactose e vão para a Índia e tomam leite lá e lá não tem problema, né? Porque a vaca é de lá, né? Ela veio para cá depois. Então, tipo, aqui a alimentação dela é diferente, é tudo muito diferente. Mas observe, então, não precisa passar fome. Só que eu vou contar para vocês como que eu faço. Porque também, assim, no meu caso, eu faço um jejum de menos de 24 horas, que é um jejum muito tranquilo de ser feito, que foi até um monge que me ensinou a fazer. E muita gente que segue o Ekadashi faz esse jejum e é um jejum bem mais tranquilo. Mas observa que se você for fazer o jejum por mais de 24 horas no dia do Ekadashi, você tem algumas opções de frutas, caldos, sopas, sucos, isso aí, vegetais cozidos, isso aí estaria liberado para você comer, tá bom? Aí você já começa a falar, opa, o negócio já está melhorando, já está ficando tranquilo, já começa a me encaixar por aí. Só de falar aqui que não precisa passar fome já me convence, né? Ô, Afonso, eu acho que eu tô quase fazendo uma dieta dessa porque eu fiz cirurgia no dente ontem. Eu vou passar 4 dias tomando líquido. Então, Já eu vou estamos. fazer jejum de 4 dias, praticamente. Ô, Emily, só pensa o seguinte, que aí você tem que olhar muito o que você está comendo, porque, por O exemplo, líquido, o líquido, água mas de aí se você... coco. Ah, ok, aí se É. você falar assim, mas então eu vou tomar um sorvete líquido, não sei o quê, não vai resolver muito o seu jejum aí. Mas aproveita para fazer, então, esse momento, né? Tira como um momento de desintoxicação mesmo, né? Um pouquinho anti-ama, porque isso vai ser bom para você. O Ayurveda, ele fala muito sobre o jejum, né? Ele fala da importância do jejum e é o que eu falei lá no começo do nosso encontro, né? Ele fala que você não deveria comer alguma coisa se você não metabolizou outra. E se você não fez, porque o seu corpo ainda não está limpo. Vocês já devem ter visto imagens do intestino, nosso intestino, principalmente o intestino delgado, ele é cheio de voltinhas, assim, né? Que a gente chama de microvilosidades. E ali aquelas voltinhas do intestino, tudo que a gente comeu vai passar por ali, né? E ali ficam coisas grudadas de tempos que você já comeu. Aquilo vai apodrecendo dentro da sua barriga e está lá dentro da sua barriga e você continua absorvendo, né? Então você deveria fazer essa limpeza todos os meses para você não trazer tanta toxina para você, não trazer, não absorver muito do ama, né? Então a Ayurveda fala, e se a gente for pensar na questão da própria espiritualidade, a maioria, não todas, mas a maioria das religiões falam sobre a importância de você fazer jejum, né? Que é o momento de você manter um controle, de você jejuar, né? Jesus jejuava, a Igreja Católica fala sobre isso, tem o pessoal também que faz o Ramadã, né? Então, assim, o próprio hinduísmo, o budismo, Buda jejuou durante muito tempo, né? Então, assim, eles falam sobre a importância do jejum. Bom, o que está escrito no livro que chama Ashtanga Hridaya? Esse livro, quando a gente faz o curso de Ayurveda, quando a gente faz a formação, é um livro assim dessa grossura, frente e verso. E aí são vários volumes, assim, a gente estuda esses volumes quando a gente faz o curso de formação.
em Ayurveda. E esse Ashtanga Hridaya, né, os livros muito antigos, como eu disse, que foram escritos há mais de 5.000 anos atrás, ele traz essa frase aqui, né, que está traduzida do sânscrito para o português. Ele fala o seguinte: quando jejuamos, doshas são os elementos que compõem o corpo, né? A gente fala que o nosso corpo ele é composto por 5 elementos: terra, fogo, água, ar e éter. E esses elementos eles se organizam no nosso corpo de determinada maneira. Algumas pessoas, por exemplo, vão ter um desequilíbrio em ar e éter, outros em terra e fogo, né? Isso vai determinando os doshas. Você já deve ter ouvido falar: eu sou vata, eu sou pitta, eu sou kapha. Gustavo, qual que é seu dosha? Você falou que está fazendo dinacharya, você segue o seu dosha, né? Você deve saber qual é o seu dosha. Está desativado o microfone, não consigo ouvir. Vata. Vata, então somos 2. A Nilza fez o Ayurveda comigo, se não me engano, era Pitta, né, Nilza? Eu acho que era Pitta, se não me engano. Então, Afonso, você sabe que eu não lembro. Era Pitta, eu lembro que tinha toda aquela questão de atividade física, de exercício, de movimento, de fala, eu lembro que era Pitta. Estou muito seca, eu falo demais, mas eu... Então, até eu queria marcar, porque eu fiquei marcar outra consulta, que eu fiquei muito perdida, daí você não tinha horário, por isso. Depois a gente marca de novo, mas eu lembro que era Pitta, Pitta Kapha, eu lembro disso. E aí eu lembro que a Nilza tinha como eu atendo agora online por causa da pandemia, né? Falei, vai lá para a cozinha. Aí ela foi na cozinha com a câmera e foi me mostrando os temperos, as ervas dela, o que ela come. E aí eu lembro que teve algumas coisas que eu falei, esse não vai ser bom para você não. Outras coisas iam ser legais e tal, né? A vantagem da pandemia é essa, que a gente vê a cozinha da pessoa, né? Então, o que o Ashtanga Hridaya fala? Ele fala que quando a gente começa a jejuar, os doshas, que são esses elementos, eles voltam ao equilíbrio. E o que causam as doenças do nosso corpo? O desequilíbrio. Então, olha como que a gente melhora a nossa saúde, né? O fogo digestivo é potencializado. O que é o fogo digestivo? A gente coloca no Ayurveda que é o nosso Agni, que é o fogo digestivo, a capacidade digestiva. A gente coloca a mão aqui na nossa barriga, ela não está sempre quentinha. Esse calorzinho aqui, ele é responsável pelo metabolismo do meu corpo. Vocês já viram, por exemplo, que se eu tenho um pouquinho de fogo e eu tenho papel. E papel é uma coisa que queima muito fácil. Mas se eu jogar muito papel em cima desse fogo, o fogo apaga. Né? Eu apago a fogueira. E o mesmo acontece, por exemplo, eu tenho um pouquinho desse calorzinho, um pouquinho do elemento fogo aqui no meu abdômen, né? Região do meu terceiro chakra. Se eu jogo comida em excesso, eu apago esse fogo. E aí eu não vou metabolizar. E aí você pode fazer uma dieta vegana orgânica maravilhosa que você não está metabolizando. O que você come, quando passa por ali, não metaboliza. Então isso é eliminado através do xixi, através das fezes. Então, a gente tem que aumentar o nosso fogo digestivo, a gente tem que aumentar o nosso Agni, a gente tem que dar um tempo para o nosso intestino realmente se aquecer. E a gente aumenta esse fogo digestivo através das especiarias, né? Isso tudo ajuda, todas as especiarias, as pimentinhas que a gente coloca na comida e tal, mas a gente aumenta esse fogo digestivo também dando um tempo para que o corpo consiga metabolizar o que a gente come. Porque senão você pode estar tomando um suco detox orgânico vegano maravilhoso, que não sei o que não, isso não vai estar sendo digerido, absorvido pelo seu corpo. Então, quando você faz o jejum, você aumenta esse fogo digestivo. O corpo e a mente são equalizados e voltam à normalidade. Isso é muito óbvio, né, gente? Tanto que a gente tem aí a palavra enfesado, cheio de fezes, ou seja, mostra para a gente uma condição mental quando o meu intestino não está funcionando. E aí, se eu faço um jejum para que eu me limpe dessas fezes, né, para que eu me purifique aqui, a minha cabeça também vai ficar mais tranquila, ela volta à normalidade. Ganhamos leveza física, apetite rejuvenescido, pele saudável, disposição prazerosa, boa digestão e, ao mesmo tempo, força e vigor. Então, olha o tanto de coisa que a gente ganha quando a gente faz o jejum. Deixa eu fazer só uma coisa aqui. Tinha uma configuração, beleza, estava só conferindo se estava gravando. Então, observa a quantidade de coisas que a gente ganha quando a gente faz o jejum. Bom,
Meu vizinho começou a cortar uma grama aqui. Se isso atrapalhar muito vocês, vocês me falam que eu fecho as portas, tá? Se o barulho estiver muito atrapalhando muito, mas como eu estou com o microfone, eu acho que a gente não vai ter esse problema. Então, olha a quantidade de coisas. Isso é dito no Ashtanga Hridaya, um livro que forma a base do Ayurveda, né? Um livro de 5.000 anos atrás. E ele fala um pouco mais. Ele fala o seguinte: jejuar no Ekadashi traz limpeza dos órgãos dos sentidos e do funcionamento motor, adequada excreção de toxinas, traz fome e sede governáveis, purificação do pericárdio, olha que interessante, coração e as membranas cardíacas, relaxamento da tensão corporal. Então, sabia que aquelas dores que a gente tem no corpo, todas aquelas tensões, pode ser por causa da própria alimentação e do mau funcionamento do nosso intestino. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena: aumenta a alegria, diminui a ansiedade e a apatia. Esse aqui que eu coloquei para vocês, ele faz parte do Sutrasthana, né? Também um ensinamento de 5.000 anos atrás. Então, eles já falam sobre o jejum. E aí a gente começa a pensar, meu Deus do céu, o jejum é muito bom, e como é que eu faço esse jejum? Como é que eu coloco isso na minha vida? Eu coloquei aqui para vocês verem o que as pesquisas científicas estão falando atualmente a respeito do jejum, né, comprovado cientificamente, porque muita gente acha que tudo tem que ser comprovado pela ciência. Então a ciência também fala sobre o jejum e fala sobre resultados, efeitos apontados pelas pesquisas em resultados clínicos de pessoas que têm doenças, né? Além de emagrecer, diminuir processos inflamatórios, reduzir a pressão arterial, melhorar as taxas de açúcar. Já está comprovado, eu não vou ficar lendo isso aqui, depois vocês podem pesquisar sobre isso, tem vários artigos científicos que falam sobre isso, mas já é comprovado que o jejum ele faz bem para quem tem epilepsia, para câncer, para diabetes, é ótimo para o nosso cérebro, melhora o humor. Tudo é comprovado cientificamente quando você coloca menos comida para dentro do seu corpo, né? Então, deixa eu puxar esse aqui para cá. Jejuar na data correta significa usar o mecanismo dos planetas e dos corpos celestes ao nosso redor para amplificar os efeitos positivos de uma dieta específica. Então, você pode jejuar em qualquer época do mês? Pode, não tem problema. Só que se você faz o jejum no Ekadashi, você vai potencializar, porque você está usando toda essa questão da Lua, tá? Aqui eu coloquei só para a gente ver uma imagem científica que mostra como que a Lua ela influencia na água do planeta, né? Ali mostrando esse desenho ao redor da Terra, essa coisinha azul, mostrando como que a Lua ela puxa e ela libera para que a água volte, né? E isso acontece ali no planeta Terra, automaticamente no nosso corpo, porque nós somos formados principalmente de água, é o principal constituinte do nosso corpo. Então, considerado pelos sábios antigos da Índia milenar o dia mais indicado para práticas espirituais, como o canto de mantras, meditações e o estudo filosófico, o Ekadashi proporciona paz de espírito e ajuda a eliminar o estresse. Então, o dia do Ekadashi não é o dia de fazer o jejum apenas da comida. É o dia de fazer um jejum, o dia de se dedicar a práticas espirituais. A gente sabe que o jejum requer esforço sobre si mesmo e ele fortalece a disciplina e fortalece também a nossa espiritualidade, aquela coisa de que eu vou dar conta e eu vou fazer. E aí nem é minha barriga que pede comida, é meu cérebro que pede comida naquele dia. E eu falo, não, eu tenho um propósito e eu vou seguir o propósito. E nem sempre é a barriga que está pedindo, né? Bom, se preparando para o jejum. Então, como que a gente faz? Primeira coisa, a gente confere o calendário e a gente se organiza para o jejum. E o que nós já fizemos as contas, eu já ensinei vocês como fazer o calendário. Eu sugiro que você já faça um calendário, por exemplo, os próximos 6 meses. Já coloque isso lá na porta da geladeira, prega um imã, né? Que aí já fica ali para te lembrar, que você chega no dia de jejum, está lá avisando, né? E aí entra aqui, né? O que comer e o que não comer e como se preparar. Vamos supor que o jejum caia num dia onde você tenha que trabalhar. Se você tem que trabalhar e fazendo jejum, eu sugiro que você faça opção por sopas e sucos. Não tem problema. Agora, o jejum, igual a gente viu que vai cair num domingo, você está em casa, né? Então, se você está em casa, é um dia mais tranquilo. É um dia que você não vai fazer muita aula de yoga, como eu disse. Você pode fazer uma aula mais restaurativa, entrar numa postura relaxante, ficar 5 minutos na postura para um lado, 5 minutos na postura para o outro, fazer uma postura simples de equilíbrio, sentar um pouquinho em meditação, fazer pranayamas. Isso é o dia do jejum, porque ele é espiritual,
né? O jejum, ele é espiritual, ele não é só um jejum físico. E aí, quanto menos você vai fazer academia, vai correr, menos prática de Hatha Vinyasa, menos a necessidade de consumir também uma alimentação você vai ter. Então, o que eu faço? Os dias que o jejum cai durante a semana, eu dou as minhas aulas de yoga. Normal, né? Eu dou a aula para quem quer ir na aula. Geralmente, os meus alunos que fazem jejum, eles nem vão na aula. Mas eu dou a aula, mas é um dia, por exemplo, que eu não vou na academia. É um dia, por exemplo, que eu vou evitar fazer uma caminhada longa, né? Porque eu me resguardo nesse dia. Eu guardo a minha energia, né? E aí, o que comer e o que não comer? No início, eu fazia o meu jejum com sopas e sucos. Depois, aos pouquinhos que eu fui acostumando, e aí a Emily falou que ela nunca fez. Então, nas primeiras vezes, Emily, porque tem que ser uma coisa prazerosa, sabe? Não tem que ser assim, meu Deus do céu, amanhã é dia do jejum. Não, amanhã é dia do jejum. Então, já vou deixar uns vegetais, já vou deixar tudo organizadinho, umas frutas, porque eu vou tomar suco, vou fazer para mim uma sopa bem temperadinha, porque isso tudo também vai melhorar o meu metabolismo. No suco eu vou colocar também as ervas e tal. Então eu me preparo. Hoje, agora eu vou falar de mim. Hoje eu já faço jejum sem nada. Eu não como nada, inclusive não tomo água. Só que eu já faço esse jejum há muito tempo. Nem água entra, né? Mas porque eu já me acostumei. Mas no início, tome sopas, tome sucos, não se force, sabe? Aí depois eu tome muita água. Aí depois, aos pouquinhos, você vai cortando. Ah, agora eu vou fazer só suco. Esse mês agora vai ser só suco. Vou tomar suco, toma à vontade. Suco de melancia, por exemplo, vai te deixar com uma sensação de estar super nutrido, né? Super cheio, vai te dar a sensação de cheio. Agora também não adianta tomar 3 litros de suco de melancia, né? Você está em jejum, então você toma um copinho quando você sente uma fominha, né? E aí, depois você corta. Agora, esse mês eu vou ficar só com água. E depois, se você chegar no ponto, você corta a água também. Por que que isso é importante? Né? Porque no outro dia a gente vai fazer uma limpeza, a gente vai fazer uma purificação. Então o jejum ele não precisa durar 24 horas. Você está se preparando para a limpeza do outro dia. Então, qual é a outra dica que eu dou? Bom, o dia do Ekadashi, vamos ver. Emily, que dia que deu janeiro, você lembra? Deixa eu abrir o calendário aqui, eu consigo olhar de novo. Eu já faço. Deu no Foi dia 10. janeiro deu dia 8 de fevereiro, de dezembro deu dia 10 de janeiro. Muito bem, já temos o cálculo de fevereiro. Então, de dezembro deu no dia 10 de janeiro. Então, no dia Isso. 10 de janeiro, o que a gente pode fazer? A gente vai estar em casa, provavelmente, porque é domingo. Qual que é a minha dica para o jejum? O jejum não precisa ser de 24 horas. Qual que é a minha dica? Você vai acordar e você, na hora que você estiver com fome, não acorda e come. Acorda, começa a fazer o dinacharya ali, escova os dentes com os pozinhos de gengibre, cravo e tal, para já ativar o seu Agni, né? Já é um temperinho. Na hora que você der fome, tome seu café da manhã normal. Beleza. Depois, até o meio-dia, almoce. Pô, mas não é dia de jejum? Calma. Você toma o café da manhã, você almoça. Depois do almoço, zerou. Até o próximo dia de manhã cedinho. Esse zerou é a primeira vez que você está fazendo, como a Emily falou que nunca fez. Beleza. Toma suco, toma sopa. Não tem problema. Eu, atualmente, zero. Nem água eu tomo porque eu quero que meu intestino descanse de verdade. Imagina, meu intestino está trabalhando desde o dia que eu respirei a primeira vez. Que eu tomei o primeiro leite da minha mãe e meu intestino está trabalhando. Então, eu quero que ele realmente descanse totalmente. Mas lembra, as primeiras vezes, eu vou repetir isso muitas vezes, as primeiras vezes, tome suco, tome sopa se for necessário. E tome muita água. Então, o que eu faço? Tomo meu café da manhã, almoço. Depois do almoço, começa o meu jejum. No exemplo de janeiro, no dia 10. Eu vou ficar até o dia 11 de manhã sem comer. Quando eu acordo de manhã, eu vou fazer uma limpeza do meu intestino. E como que eu faço essa limpeza? Eu preparo 2 litros de água morna, meio limão mesmo. Para 2 litros, você quase não vai sentir o sabor do limão. Meio limão e uma pitadinha de sal. Só, uma pitadinha. Você quase não vai sentir o sabor do limão e do sal. Então, eu vou repetir. 2 litros de água morna,
meio limão e uma pitadinha de sal. Eu estou em jejum, eu acordei e eu tomo essa água. Então, eu começo a tomar água e eu começo a fazer posturas asanas de torção. Claro que eu já ligo um mantra na minha casa, na hora que eu acordo, já deixo meu tapetinho de yoga. Eu coloco essas coisas de água do meu lado e começo a fazer posturas de torção. Várias posturas de torção. Faço e fico respirando. 2 minutos numa postura, faço para o outro lado, 2 minutos para outra, deito, faço diatara, postura de torção no solo, 3 minutos para um lado, 3 minutos para o outro. Entre um e outro, paro, tomo uma golada da água, deito de novo, continuo fazendo as posturas de torção. Eu tomando essa água morna com limão vai me dar vontade de ir no banheiro. E aí eu vou para o banheiro e vou deixar soltar. Essa água morna com meio limão e uma pitadinha de sal, ela vai provocar em mim uma pequena diarreia ou uma grande diarreia. E vai ser um momento de limpar. Então, tipo, eu vou no banheiro, deixo sair tudo e eu observo. A água saiu suja, eu tenho que continuar. Eu volto para o meu tapete de yoga, continuo tomando a aguinha, fazendo torções, vai me dar vontade de ir no banheiro de novo, vou no banheiro de novo. E observo. A água saiu suja, eu tenho que continuar. A água saiu limpinha, é o momento de acabar. Acabou o meu jejum aí. Esse é o momento que acaba. E aí eu vou comer uma coisa para cortar o efeito da diarreia, que eu não posso ficar com essa diarreia o dia todo. Então eu provoco uma diarreia e depois eu corto ela. Bom, nos primeiros meses, as primeiras vezes que você for fazer, não tenha dúvida, você vai tomar 2 litros de água, você vai fazer torções e você não vai ter diarreia. É tanta coisinha dentro da nossa barriga que está presa ali há muito tempo que provavelmente você não vai ter diarreia. E aí você me pergunta, então eu posso preparar mais 2 litros? Não, é o máximo. Os 2 litros é o máximo. Não aconteceu nada? Beleza, toma o seu café da manhã. Tranquilo. Outra coisa que acontece também, nos primeiros meses, quando a gente faz, às vezes a gente vai no banheiro, quando a gente provoca essa diarreia, sério, sai coisas de dentro do nosso intestino, assim, mais ou menos dessa cor, mal cheirosos e bem escuros. São coisas que estão grudadas na barriga há muito tempo. Quando eu era criança, por exemplo, que os meu pai matava porco, né, na roça, e depois ele pegava o intestino do porco, é meio nojento isso, mas pega o intestino do porco, limpa para fazer linguiça, né, com aquelas tripas assim. Eu tenho essas lembranças, são bem ruins. Mas eles limpam com limão o intestino do porco, né? Isso é limpado com limão. Então a gente faz essa limpeza uma vez por mês. Então pode ser que as primeiras vezes não saia nada de sujeira, por exemplo. Pode ser que isso não aconteça. Mas aí você não insiste. É até aí. Aí aos pouquinhos, à medida que você vai fazendo, você começa a ter essa limpeza. Hoje em dia, como eu já faço há um tempo, hoje em dia, eu não tomo 2 litros de água morna. Eu preparo os 2 litros de água morna, coloco meio limão, coloco uma pitada de sal. Tomo uns 2 copos bem grandes dessa água, sento, começo a fazer posturas de torção e vou no banheiro. Sento de novo no meu tapete de yoga, mais um copo de água, faço torção, vou no banheiro de novo, a água já saiu limpa. Porque eu estou limpando o meu intestino já. Ele já está bem limpo por dentro. Então, a água já saiu limpa, eu não preciso tomar os 2 litros. Saiu limpa, beleza, já cortei o meu jejum. E aí o que eu faço? Eu faço uma alimentação. Aqui eu queria falar só sobre as importâncias das torções, mas deixa eu só falar sobre isso, assim, o pós-jejum, o que eu faço para cortar os efeitos dessa diarreia. Eu preparo um arroz sem nenhum tempero, faço ele bem cozido, às vezes coloco até 3 águas para ele ficar bem empapado, assim. Eu não sou vegano, né? Então eu coloco um iogurte natural nesse arroz, misturo, o arroz já está frio, né? Misturo, fica parecendo aqueles doces de arroz antigo da roça, assim, e eu como isso com uma banana e às vezes um pão. Quando eu faço isso, eu corto o efeito do jejum, porque eu estou pesando um pouquinho o meu intestino
para que o alimento fique ali um pouquinho, para que o intestino segure um pouquinho esse alimento, para ele começar a trabalhar de novo. E isso acaba cortando o efeito de diarreia. Depois disso, alimentação normal, vida normal. Claro, normal dentro da sua dieta específica, né? Não vai chutar o balde porque você acabou de fazer essa limpeza. Então, por que eu falei com vocês que eu faço essa limpeza uma vez por mês só? Eu sigo o calendário Ekadashi, mas eu faço essa limpeza na lua cheia, no 11º dia da lua cheia. A lua nova, eu já às vezes faço jejum, mas não faço a limpeza, porque uma vez por mês eu sinto que para mim já é o suficiente. O que eu queria dizer aqui é da importância das torções, né? Quando a gente faz posturas de torção, a gente está trabalhando com o segundo chakra. O segundo chakra, o elemento dele, ele chama Swadhisthana, o elemento é o elemento água, o elemento líquido. E olha que curioso, a gente trabalha com posturas de torção para purificar, para desintoxicar. Então, toda aula de yoga tem pelo menos uma postura de torção, geralmente as posturas que os alunos mais gostam, porque quando você volta da torção, te dá uma sensação de alívio muito grande, porque essas posturas, elas desintoxicam o nosso corpo, a nossa energia, a nossa mente. Então, todo mundo costuma gostar muito das posturas de torção. E quando a gente faz as torções, a gente também contrai os órgãos internos e a gente puxa os nossos órgãos para a lateral. Quando a gente puxa eles para a lateral, a gente massageia esses órgãos. Então, você vai ajudando tudo que está grudadinho ali na parede do seu intestino a descer. Imagina você ir fazendo isso junto com essa aguinha com limão. Tá? Então, esse é o jejum que eu faço, o Ekadashi, e a limpeza que eu faço. Eu vou agora... A Patrícia falou, infelizmente, eu vou ter que sair, a aula vai ficar disponível para os alunos? Sim, vai ficar, Patrícia, vai ficar lá para vocês, está sendo gravado, tá? Posso fazer uma consulta? Isso, agora eu vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas. E observa só uma coisa, Laura, só para finalizar, observa que esse jejum, ele não dura 24 horas, porque eu tomei café da manhã, eu almocei, depois do almoço começa, mas no outro dia eu acordo por volta de 5h30 da manhã, né? Então, tipo, o jejum, 6 horas da manhã já acabou. Pode fazer pergunta, Laura. Sim, vocês falaram da data de 10 de janeiro, né? Que seria o 11º dia após a lua cheia de dezembro. Mas Isso, a gente após o ápice da lua cheia. Isso, mas a gente está em novembro, então temos ainda a data de dezembro. Temos possibilidade de fazer em dezembro também. Isso. E será que novembro já passou, Laura? Não, a gente ainda não passou pela lua cheia. Não. Dia Mas será 30 que a de novembro. data... a data do jejum de novembro seria que dia? Faz o cálculo. Acho que foi a Emily que fez, né? Emily, mas espera aí. Não libera para a galera fácil ainda não. Deixa, vamos... O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a lua cheia de outubro. Dá uma olhada aí. Lua cheia de outubro. Vou ajudando vocês, ó. Lua cheia, outubro. Vamos fazer juntos. Outubro 2020. Lembra que a gente olha o ápice da lua. Deixa eu achar ela aqui. Você fez... Quando a gente vê o ápice da Lua? Porque É exatamente foi ontem. o dia. É exatamente o dia. O ápice é exatamente o dia que é marcado a lua cheia. Mas lembra que ela começa um dia antes. Então, aqui, ele está dizendo que a Lua cheia, não. Que a Lua cheia, não, mas aí em outubro não dá para ver, porque a Lua cheia chegará à fase cheia em 1 de outubro de 2020. Exatamente. Aí você conta 11 dias depois do dia 1º de outubro. Mas a gente tem a lua nova também. É, a Lua nova. Que dia é? Alguém consegue aí? A lua nova de outubro? Isso. Eu acho que foi ontem, Afonso. A lua 27. nova de outubro, aqui para mim... 16 de outubro. 16 de outubro. Isso, que dia que seria o Ekadashi da lua nova? O Ekadashi da lua A nova. lua nova foi 16 de outubro, seria dia São 28? Conta aí, eu quero que vocês contem. Ela foi no dia 16 de outubro. Agora, Afonso, eu achei um calendário lunar aqui que dá algumas datas a mais.
Dia Ele 27 está dando. de novembro. Hoje, É hoje? é Hoje? Da lua Por isso que eu nova. comecei perguntando, quem tomou café da manhã? Beleza. Se você almoçar hoje, depois do almoço, se você quiser, você já pode começar o jejum. Se você for fazer a lua nova. Amanhã, já acorda de manhã bem cedinho para fazer a limpeza. Agora, eu vou te responder, Carmen, só um minuto. Desculpa. Não, tranquilo. Eu não faço da lua nova. Às vezes eu faço um jejum, mas eu não faço a limpeza. Eu faço da lua cheia, até porque eu já sou bem magrinho, né? Então, toda vez que eu faço, eu perco muito peso. E aí eu não faço 2 vezes por mês. Eu sou vata e tal. Acabamos de ter um novo aluno na Casa Shanti. Acabou de aparecer aqui, Laura. Acabamos de uma pessoa entrou para o nosso grupo. Então, eu não faço da lua nova, eu faço da lua cheia. Então, no mês de novembro, a gente ainda tem o da lua cheia para fazer. Claro, quem quiser fazer da lua nova, começa hoje. Eu não entendi o cálculo, mas tudo bem. Depois Não, vamos entender. Não vamos sair daqui sem entender. E aí, Carmen, daqui a pouco Também eu já não entendi libero muito bem, não. para você. A Nilza também não entendeu. Viu? Então, mas a minha dúvida... Nós vamos falar sobre ela, Nilza. Vai, Regina. Eu achei um calendário que falou que a data era ontem, que era ontem para hoje. Então, quer dizer que é de hoje para amanhã? É no ápice dela mesmo. É porque, assim, a lua, ela começa um dia antes. Tem calendários que falam que começa 2 dias antes. Eu não sei se foi esse calendário que você achou, Carmen. Foi você que falou também que achou com várias outras datas? Foi a Regina. Eu achei que era a Carmen. Desculpa, Carmen, aquela hora você queria fazer uma pergunta. Então, eu achei que era sobre o calendário. Vamos aprender a fazer esse cálculo, então. Então, a gente tem que pegar o ápice. Se você pegar, por exemplo, aquelas agendas que vem com aquele desenho da Lua, tem o dia do ápice dela, porque ela começa antes, mas o ápice é bem no meio. Então, você vai pegar o ápice mesmo. Por isso que eu prefiro vir, ao invés de pegar um calendário cheio de Lua, eu prefiro vir aqui e pesquisar mesmo. Lua cheia, por exemplo, novembro 2020. Quando eu pesquiso aqui, já cai um texto que já fala do dia. E aí é o ápice dela. A Lua chegará à fase cheia em 30 de novembro de 2020, às 6 horas da manhã. Então, 30 de novembro é o dia da Lua. Mas no dia 29 e no dia 28, se eu olhar para o céu, ela já está cheia. Se eu olhar para a maré, já está alta. Mas o ápice dela é o dia 30 de novembro. Então, Laura, como é que eu faço esse cálculo? Eu venho aqui no meu calendário, venho aqui, dia 30 é o ápice. O jejum, o Ekadashi, é feito no 11º dia pós-lua cheia. Então, eu não posso contar assim, dia 31, dia 1º, 2, não. Se dia 30 é o ápice, o primeiro dia pós é dia 1º. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia 11 é o Ekadashi. É o dia do jejum. Essa era a minha consulta. A gente ainda Dezembro. em dezembro, dia 11 de dezembro, a gente pode fazer o jejum. Isso, no dia 11 você faz o jejum e dia 12, que é sábado de manhã, bem cedinho, você faz a limpeza. Perfeito, era essa a minha consulta. Ainda dá tempo esse ano de fazer na lua cheia. Isso. Ó, A lua ponto. cheia, Agora na a lua lua cheia a gente nova. ainda tem um. Agora, a lua nova, Isso. esse ano a gente ainda tem 3 jejuns. Um hoje e mais 2 em dezembro. Mas eu, como eu faço só da lua cheia, eu tenho um, que é no dia 11 do aniversário do meu pai. Pode perguntar, Nilza. Afonso, agora a lua nova está dizendo que é dia 15, que foi dia 15 de novembro. Então, contando 11 dias, daria dia 26, não daria dia 27. Deixa eu contar aqui. É porque, como eu não sigo esse, eu não tenho muito esse cálculo aqui. Então, é no dia 15, eu tinha visto que era de 16. Deixa eu ver aqui. Por isso que os Lua Nova, os Hare Krishna, eles deixam um calendário para a gente pegar, sabe? Que já vem um calendário assim calculado para não ter erro e não ter discussão. A Lua Nova é no dia 15, isso mesmo. Então, vamos ver aqui, 15. Eu não conto o dia 15, eu começo a contar no próximo dia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10, 11, exatamente. Então não dá Dia mais. 26. O jejum teria sido ontem e a limpeza hoje de manhã, o da lua nova. Mas esse é o ápice, é o Ekadashi. Mas a gente está sob a influência da lua. Se você olhar para a maré, vai estar sob a influência. O ideal é que você faça no ápice. Mas se alguém quiser hoje, dá para fazer, não tem problema. Só que quando a gente faz no ápice, você se conecta, quando a gente falar de nível energético, você se conecta também com a energia de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo que estão seguindo aquele mesmo jejum naquela mesma data, né? Então, meio que a gente cria uma sanga e a gente se fortalece juntos. Mas tudo bem, se alguém quiser fazer hoje com a limpeza amanhã, manda ver. É porque eu aqui vi no... Eu consultei no Google, aí saiu essa... Quer dizer, então a gente não precisa se prender tanto a isso, não, né? Assim, deveria. O ideal é, mas a Lua está ali, ela está influenciando, né? Então a gente está sobre a energia dela. Aula de yoga, por exemplo, hoje, vamos fazer uma aula tranquila, uma aula mais suave, escolha mais suave, porque a gente está assim, não sei vocês, se vocês sentem tanto essa influência, mas geralmente são dias que a gente sente um pouquinho mais de cansaço, um pouquinho mais de peso, tem gente que tem um pouquinho de dor de cabeça, é tudo influência da Lua. Às vezes o humor também um pouquinho às vezes está baixo, é tudo influência da Lua. Eu, por exemplo, hoje, por exemplo, eu levantei no meu horário, mas eu tive dificuldade. Sabe, o despertador tocou e eu falei, mais 5 minutinhos. Mas eu levantei, porque eu tinha compromisso, mas hoje foi esse dia. No dia da lua cheia, o despertador, eu toco mantra, né? Quando ele faz assim, pim, e depois ele fala om, para eu levantar, ele faz pim, lua cheia, opa, levantei, tipo, tô com muita energia. Lua nova, eu levanto, mas demora um tempo, eu tenho que tomar um banho, eu tenho que me despertar mesmo. Uma pergunta, Afonso. Vamos lá. Hoje, como você já faz, né, o jejum completo, você faz dessa forma também? Você toma o café na véspera, você toma o café, almoça e só jejua a partir do almoço? Isso. É E isso? hoje em dia, Gustavo, eu faço até o almoço um pouco mais cedo para ficar um tempo a mais nesse Ekadashi, um tempo a mais nesse jejum. Tá. E para gente que vai começar ainda colocando alguma coisa nesse período, fruta, e tem essa questão de comer quando tem fome. Exatamente. Né? Tá. Exatamente. Isso sempre, em qualquer época, a gente só come quando tem fome. Não, aí é a minha grande discussão com a faculdade de nutrição, mas assim, eu fico mais caladinho lá, né? Porque coma de 3 em 3 horas. Você nem metabolizou o que você comeu, você já vai jogar outra coisa por cima. Eu estou saindo disso e está bem complicado para mim. E eu tenho problema de refluxo, né? Então eu não posso comer muito à noite. E se eu não lanchar à tarde, a fome à noite chega no nível top. Aí eu vou acabar comendo muito à noite e eu não posso. Então eu ainda tenho que lanchar alguma coisa à tarde. Mas você pode também, Gustavo, pensar na questão da fitoterapia para refluxo, tá? Tem bastante ervas que podem ajudar. E inclusive, o que a Ayurveda recomenda à noite, a comida é sopa. Só que são sopas muito bem condimentadas e são sopas de vegetais que vão te dar uma sustância mesmo, assim, para você segurar até o outro dia de manhã. Mas aí, naturalmente, é porque no início é muito difícil, mas quando a gente regula e à noite você fala assim, nossa, mas eu tô com fome, eu vou tomar uma sopa. Mas é sopa de vegetal, geralmente a gente opta pelos orgânicos e tal. Você toma uma sopinha de vegetal à noite, que bom! De manhã você vai ter fome. Até porque você usa uns condimentos, né, que a gente usa à noite, para despertar a fome de manhã, para você acordar e ter fome. Aí você come bem. Depois você vai ter fome no ápice, por volta de meio-dia, que é o horário que a gente está com pita gritando ali. Você vai comer bem no almoço, mas você vai digerir bem, porque você está com o seu metabolismo alto. Aí tá bom, à tarde a gente tem algumas opções de um lanchinho, uma coisa mais saudável para dar uma segurada até o jantar. Mas aos pouquinhos a gente vai regulando. E observa que muitas vezes, não é o caso de todo mundo, e aí é claro que você tem a pessoa aí que cuidou de você do Ayurveda, mas é muito importante a gente pensar que na maioria das vezes a gente come por convenção, porque acostumou a comer esse horário, não é nem porque está com fome. Mas Afonso, no meu eu tomo remédio, né, para o estômago, porque eu tomo omeprazol e tal. Sim.
é nem a fome, não. O meu problema é o estômago que começa a Entendi. roncar, né? Sim. Ele começa a Não, aí, roncar, não é de fome, é o isso. estômago, ele... Isso, aí são condições específicas, né? São condições individuais que realmente precisa analisar. Não pode ter Pode ser assim. que viraria até uma irresponsabilidade nesse caso, né? Então, tipo, se eu tomo medicamento, que inclusive precisa, então a gente fica um pouquinho mais atento. Mas observa que a maioria das pessoas, por exemplo, se você perguntar, por que você está tomando café da manhã? Ah, porque é o horário, tipo, e aí é como se fosse um horário para isso. Não é porque eu estou com fome, é porque é a hora de comer. E aí, vamos almoçar meio-dia? Vamos almoçar meio-dia. Por quê? Porque as pessoas almoçam meio-dia, vamos almoçar meio-dia. Então a gente vai criando uma rotina alimentar mesmo. Agora aí tem tudo isso, Carmen. Quando eu tenho quando eu tomo medicamento, tem gente que tem algumas doenças ou alguma patologia, por exemplo, como uma gastrite, sei lá, isso tem que ser muito bem avaliado, né? Aqui eu estou falando de forma muito geral. Tá. Tá bom? Posso fazer uma pergunta? Mas Claro. é válido, né? Válido, sim, é válido. É válido fazer, né? Claro. Você não vai fazer um jejum direto, você pode comer fruta, você pode tomar uma Sopas, sim, e tem umas sopas que a gente toma. Tem nada no estômago, né? Sim, imagina, por exemplo, uma sopinha de lentilha, uma sopa de ervilha, um caldinho de batata ou um caldo de mandioca, que aqui fala aipim. Gente, te dá uma energia, forra. Lá em Minas a gente fala assim, forra o estômago todo, né? Então você não vai ficar sem nada no estômago. Você vai ter acho que dá para fazer, sim. Sim. Não de manhã, mas como vai ficar muito diluído em 2 litros de água, vai ficar bastante diluído, então não vai e outra coisa, na hora que você vai no banheiro e faz, você já sai e já come de novo. Já corta, né? Com aquela receitinha do iogurte com arroz, a banana e às vezes um pão. Não, estou dizendo limão com relação a quem tem problema de estômago, mas como ele é meio limão para 2 litros, fica bastante diluído. Você quase não sente o sabor dele e do sal. Aguinha suja de limão. Né? Exatamente. Fica até um gosto, a gente fica querendo mais limão, e aí não pode pôr. Obrigada. Nada, Fausto. A dica da óleo essencial, o pinguinho de óleo essencial? Vale a gotinha. Uma gota para 2 litros. Você quase não vai sentir o sabor. Tá bom, valeu. Ô, Afonso. Oi. Desculpa. No meu caso, assim, né, esse negócio de jejum, eu me sinto muito bem. E você sabe que eu sou gulosa, sou compulsiva, eu como. Mas não comer pela manhã para fazer atividade, para mim é ótimo, eu me sinto muito bem. Só que os professores já me conhecem, já quase 10 anos que eu estou na academia, eles ficam me... Aí eu falo, hoje, por exemplo, falei, não comi e tal, mas eu estava bem disposta, aí o professor já fica bravo, sabe? Aí eu cheguei e falei, putz, eu tenho que comer alguma proteína, por isso até eu fiz o bolinho lá, eu comi. E aí você fica naquela dúvida, né? Aí você vai no nutricionista, no nutrólogo, manda você comer. Então, minha cabeça está um nó completo. Desde que eu me sinta bem, melhor não comer, não é? Eu penso isso, Nilza. Aí, vamos supor, vou citar um exemplo meu. Às vezes eu faço a minha prática de yoga em jejum, saio daqui e vou para dar uma aula de yoga. Depois dessa aula de yoga, eu vou para musculação. Aí é um período muito longo. Mas eu não falo assim, então eu vou comer agora, porque depois eu vou precisar. Não. Aí o que eu faço? Eu pratico em jejum, não estou com fome, saio, dou minha aula de yoga, que é 1 horinha. Dei fome, como e faço a minha musculação. Não dei fome, cara, eu não como. Então, eu gosto de fazer a sua aula de yoga, eu faço entre 5h15 e 5h20 da manhã. Aí eu vou para a musculação, vou correr, faço hidro, e eu aguento essas 3 horas sem ter fome. Para mim é o que é válido. Para mim é o que eu faço, é o que o Ayurveda recomenda. Até porque o Ayurveda fala de... Porque eles pegam no meu pé, que você vai perder músculo. Eu falo, mas nem quero ficar, eu quero só perder minhas gorduras. Mas observa que essa dieta que muitas vezes é colocada, né, é para ganho de músculo. E aí eu também não sei qual é... Bom, se for o objetivo ganhar músculo, vai ter que comer. Não, então, meu objetivo não é ganhar músculo. Eu não quero ser uma velhinha sarada, eu quero ser uma velhinha magrinha. Magrinha e feliz, leve. Isso, lógico, magrinha e feliz, principalmente.
Então, para a gente metabolizar o que a gente come, a gente precisa dar esse tempo para o nosso intestino, gente, senão a gente não aguenta. Fica pesado, fica E pesado. até porque culturalmente não fomos ensinados a ouvir o nosso corpo, né? É tudo muito regrado, é o horário de comer, é o horário de lanchar. Então, assim, a gente nunca teve essa oportunidade, desde criança, de parar para ouvir as necessidades do nosso corpo, né? Eu estou muito nesse processo de ouvir agora realmente quando é fome, quando que eu estou seguindo o relógio, porque deu o horário de comer, né? É bem interessante, assim, ficar atento às Bem sensações. interessante o que você falou, Laura. É o que eu estou tentando colocar. Eu estou com fome. E às vezes eu como, porque ficam, você tem que comer, você está aqui. E outra pessoa está nos falando que a gente tem que comer, mas a gente não parou para ouvir, né? Se realmente a gente está com fome Isso. no nosso corpo. Obrigada, Laura. Gente, Gostaria de falar sobre isso justamente. Porque a questão do jejum, né? São 24 horas, a gente consegue fazer. Mas a refeição na nossa cultura é um momento de encontro, né? Um momento de confraternização com a família e tal. Então, eu acho que para quem mora sozinho, maravilha, como a hora que me dá fome, acabou, né? Mas quando eu divido a minha refeição com as outras pessoas que moram comigo, minha família, etc., é complicado isso. A gente acaba estabelecendo horário também em razão da produtividade, né, que o capitalismo nos impõe aí, que você tem que trabalhar, que você tem aquele horário para almoçar, aquele acabou, ou quem tem também um horário mais flexível, essa questão da confraternização com as outras pessoas. Aí eu queria saber se você tem alguma sugestão da gente conseguir fazer esse respeito, né, ao organismo de cada um, enfim, e essa nossa questão cultural. Muito legal, Fausta. E olha que curioso que você está falando. Ontem, eu estou tendo aula agora de gastronomia, né? Na faculdade, nesse período de aula de gastronomia. Eu tenho para a faculdade de cozinhar. Eu estou adorando porque minha professora é vegetariana, então ela aí tem carne, tem que ter, e aí ela me libera. Ela fala assim, Afonso, você não precisa, porque eu também não faço. Por exemplo, hoje eu tenho aula na faculdade à noite, era uma receita de salmão com não sei o quê. Aí ela falou assim, gente, mas tem coisa que substitui o salmão, então vamos trazer os vegetais. Ela é ótima porque ela é vegetariana, ela me ajuda muito. Mas tem os alunos que não são, tem que ser respeitado, eles têm que comer. E aí, nessa aula de gastronomia que eu tive ontem, trazia todo o contexto histórico da alimentação, e é muito curioso porque eles falavam que as relações humanas começaram por causa do alimento. Porque antes era cada um por si, né? Primeiro era essa questão de comer frutas, de comer sementes, comer folhas, cada um por si, até que começa a se descobrir o fogo e vem a caça. E aí as pessoas começam, caça, por exemplo, pegavam um bicho muito grande e elas dividiam. Então foi a primeira relação humana onde todo mundo ficava juntinho ali comendo uma coisa. Então foi o primeiro contato entre um humano e o outro, porque até então era uma coisa muito individualizada, era cada um por si. Então esse momento da alimentação é um momento realmente, para quem mora sozinho, igual você falou, é muito mais fácil. Mas o que acontece? Tem sim, Fausta, dá para ter algumas dicas para a gente poder seguir. O próprio Ayurveda, ele recomenda alguns horários para alimentação, porque a gente vai ter o nosso dia dividido em horários Vata, Pitta e Kapha. Então, tem os horários que são melhores para a alimentação, né? Então, por exemplo, no horário Vata, você vai evitar aquela comida de manhã muito cedinho, né? Aí o nosso café da manhã ele já é no horário Kapha. Então, o que a gente faz? Quando a gente está em família e a gente quer sentar para almoçar juntos e a gente marca um horário, ó, hoje 13h a gente vai almoçar todo mundo junto, sentadinho, beleza. Mas aí eu vou com as minhas escolhas alimentares. Né? E se todo mundo está seguindo mais ou menos um horário, a probabilidade é que as pessoas tenham fome num horário muito parecido também. E não tem problema, tipo, eu não estou agora com tanta fome, mas eu já como alguma coisa, né? Então, tipo, eu vou evitar, por exemplo, eu sei que tem um almoço 13h, eu acordei 10h da manhã, e se eu quero almoçar com minha família, eu já vou deixar para almoçar 13h, eu já não vou tomar o café da manhã. Porque se eu como alguma coisa agora, 10h da manhã, quando for 13h, eu não estou com fome. Aí eu realmente vou estar empurrando alguma coisa para dentro. Então dá para organizar entre a família, né, os horários bons da alimentação e a gente sempre olhar os horários dos doshas também, o que é mais recomendável, porque é o horário que o meu intestino vai estar
melhorzinho ali para receber o alimento e para poder digerir, poder nutrir o meu corpo de forma correta. Mas isso é muito bom, muito boa observação. Aliás, o Gustavo está aí, né? O Gustavo falou, eu já fiz o Dina Diária hoje, a Nilza também está aí. Eu não sei se o Gustavo, por exemplo, mora com alguém, mas assim, a própria Laura, por exemplo, né? É bem mais difícil, né? Quando tem alguém para a gente fazer o Dina Diária. Eu, por exemplo, moro sozinho, sou solteiro, maravilha, acordo, passo um óleo no corpo, ando pelado para dentro de casa para ir para o banheiro, Ai, que volto, beleza. faz uma aula de yoga, é maravilhoso. Agora, se tem alguém, quando eu recebo visita, meu Dina Diária, eu já aviso para a visita, olha, é o seguinte, de manhã eu acordo muito cedo para fazer uma aula de yoga, eu canto mantra, então, assim, já vou fazendo os combinados com as pessoas, né? Quando a gente tem alguém... Certo, obrigada, Afonso. Obrigado você, Fausto. E a hora da alimentação tem que ser realmente esse momento sagrado onde a gente compartilha. E é tão gostoso quando a gente senta com alguém, a gente pode bater papo, a gente pode comer junto, né? Então, se eu acordo muito tarde, eu tenho que realmente optar se eu vou almoçar com a pessoa ou se eu vou fazer uma alimentação agora. Pessoal, tem mais dúvida? Eu vou querer saber se vocês estão fazendo jejum, tá? No dia do Ekadashi. Sabe o que eu posso fazer? Eu vou abrir para você, Regina. O que a gente pode fazer, de repente eu posso começar a colocar nos stories do dia do Ekadashi, né? Porque aí vocês se organizam para fazer o jejum. Dá uma olhada lá nos stories, que aí ninguém vai esquecer de fazer. Pode falar, Regina. A dúvida é a respeito de chás, chá de erva. Pode tomar normal? Pode. Ou tem que... E o café? Não, essa é a parte ruim, Regina. O café não. O café não, mas o chá pode. Eu sei que aí vai ter um monte de gente que talvez nesse momento desista porque não pode o café. Eu lembro, Regina, que no meu Dinatiária foi um indiano, né? E eles não têm hábito de tomar café. E aí a gente perguntou para ele assim, mas e o cafezinho de manhã? Eu já não tomo o café, né? Exatamente por causa da cafeína, que na verdade me faz mal, me dá dor de cabeça. Então, para mim foi super bom não poder, porque tipo, eu já não tomo mesmo. Mas eu sei que muita gente toma e tem certa dificuldade. E aí perguntamos para o indiano lá, mas e o café? Porque os clientes, os nossos pacientes, não vão querer abrir mão do café, né? Aí ele tá assim, mas para que o café? Toma um chá, toma água. Aí eu lembro que a resposta de uma aluna foi, não, mas eu preciso acordar. Ele falou assim, bate polichinelo. Se você fizer 100 polichinelos, você vai acordar. E você ainda vai perder barriga. Tipo... Então, deixa o café de lado. Então, assim, no dia do Ekadashi, evita o café. Porque o café, ele vai deixar a nossa mente mais agitada. A gente sabe isso. Ele tem as propriedades terapêuticas de ativação. Né? Como ele vai ativar, o café, o que vai acontecer? Como ele vai ativar, a probabilidade de a gente não dar conta de fazer o jejum é muito grande. Porque a gente vai começar a pensar, eu preciso de comer, mas eu não vou dar conta, que você vai estar aí. E como é um dia para mais mantras, são dias mais tranquilos, dias mais sutis, então o café ele vai atrapalhar. Assim como o alho e a cebola. Meu Deus do céu, aí entra no alho e na cebola. Como é que eu faço para... Porque eu só sei fazer com alho e cebola. Então você faz uma comidinha temperada com um pouquinho de sal de ervas, tempera com as ervas, e a gente tem um tempero. Gente, alguém me ajuda a lembrar o nome? Acabou de entrar mais alguém para o curso de yoga, mais um para Casa Shanti agora, para fazer parte da nossa família. Como é que chama? Tem um pozinho. Gente, me ajuda a lembrar. Não, a massala é maravilhosa. Massala é maravilhosa. Eu até tempero muito com a massala, mas que substitui o alho e a cebola. Gente, eu falo disso todo dia. É açafétida. Açafétida, isso aí. Açafétida. Açafétida, que é caro, mas é um pouquinho que você usa e ela substitui. E a comida fica deliciosa, deliciosa. Facilita a digestão de leguminosas também. Né? Muito. Até do próprio arroz, do feijão. A açafétida é maravilhosa. E... Açafétida, com 2 S. E aí a açafétida você usa com a massala, por exemplo, né, que tem os temperos. Aliás, a própria massala, você pode fazer um chá, Regina, que você perguntou. Você pode fazer um chá com a massala, além de ficar delicioso, vai super te ajudar nos dias de jejum. Sim. Beleza? O Afonso, Sim. Eu não comecei ainda a fazer o jejum, mas eu, desde setembro,
Eu deixei de tomar café por causa do estômago, que estourou minha boca e tal. Eu tomo café, não vivia sem café. Desde que eu parei, né, em escritório, então era café toda hora e tal. Então, mais de 40 anos tomando café. Muito mais de 40. E eu parei de tomar café, a minha vida mudou. Eu consigo dormir melhor. Eu consegui parar mesmo. Na primeira semana, eu tive muita dor de cabeça. Né? Os 3, 4 primeiros dias. Depois, eu sou muito ansiosa, né? Minha ansiedade diminuiu bastante, meu sono melhorou bastante. Exatamente. Consegui. Exatamente. Então, vai ser... O café, ele tem as propriedades terapêuticas, né? Ele tem quando ele é indicado, mas na maioria dos casos é tão contraindicado. Maria José estava virando um copinho aí que eu espero que não seja café. Eu tô brincando, pelo horário já pode. Água, muito bem, cruzeiro ainda. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, sim, eu vou liberar a pergunta da Regina e depois a gente precisa finalizar, que são 9h30. Vamos lá, Regina. Então, eu vi alguns relatos na internet, o pessoal comentando que dá muita dor de cabeça. Então, provavelmente a dor de cabeça é a falta do café e não o jejum. Na maioria dos casos, sim. Ou, Regina, do jejum forçado, igual eu expliquei, sabe? As primeiras vezes, você deveria tomar sucos, tomar sopa, tomar chá, porque se você corta de uma vez e começa o jejum de uma vez, você pode acabar tendo dor de cabeça. Então, começa, primeiro mês, com sopa, suco e fruta. Segundo mês, de novo. Terceiro mês, tira a sopa, deixa suco, chá e fruta. E aí, aos pouquinhos, você vai diminuindo, sabe? Mas o café, para quem está acostumado a tomar o café, tem que começar. Porque todo vício, na verdade, não é bom, né? E o café, ele vai viciando a gente mesmo, né? Então, a gente vai tirando ele aos pouquinhos. Você sabe que até vício em meditação é ruim? Até em meditação, porque o negócio vira de uma determinada maneira automática. Então, você para de meditar, porque o negócio está automático. E a questão é você ter a presença ali no que você faz. Então, por exemplo, um dia de lua nova, onde a nossa energia está um pouquinho mais baixa, no meu caso, eu tomo um chazinho de gengibre. Se eu tomasse café, seria um bom dia para eu tomar um cafezinho. Porque eu me observo, eu sinto como que eu estou. Poxa, hoje eu estou com energia baixa, hoje eu preciso dar um up. O café me ajudaria nesse ponto. Só que o que a gente faz? A gente meio que vicia, todo dia café, igual a Carmen falou em escritório, toda hora a pessoa vai lá, toma um cafezinho, vão tomar um cafezinho, vão tomar um cafezinho. Isso vai virando algo viciante, depois a gente não consegue cortar. E aí eu deixo de ter consciência no que eu estou fazendo, que é o que acontece, por exemplo, com a meditação. Todo dia, 6 horas da manhã, todo dia, 6 horas da manhã, todo dia, 6 horas da manhã. Peraí, vamos observar. Eu sento e me observo. Como é que eu estou me sentindo hoje? Hoje eu vou fazer 20 minutos de meditação. Hoje eu vou fazer 5 minutos só. Né? E aí eu vou... Isso não vai ser, não é automático, é consciente o que eu estou fazendo. Tá bom? Pessoal, são 9h30, a gente precisa finalizar. Quando a gente fala de alimento, isso aqui vai render pra caramba. No mês de dezembro, o nosso grupo de estudos vai ser como um mini workshop, porque aí eu vou fazer no estúdio, com vocês, com o microfone como aula, porque vai ser sobre posturas invertidas. Então, eu tenho pegado o que vocês estão sugerindo para o grupo de estudos, então a gente vai estudar quais são os benefícios das posturas invertidas, como fazer as posturas invertidas com segurança, quando não fazer as posturas invertidas, o que elas causam em mim, e porque eu vejo que tem gente que se machuca para fazer invertido. Então, a gente vai fazer um workshop sobre isso, vou dar todas as dicas, vamos estudar os benefícios das posturas invertidas também, e aí depois, em janeiro, a gente está aberto a sugestões de temas que vocês queiram. Então, vocês podem sugerir temas à vontade, que aí todo mês a gente tem um grupinho de estudos, tá? Vou dar uma sugestão. Peguem também a parte filosófica do yoga, porque tem muita coisa legal que a gente precisa aprender, né? Mais do que as posturas, mais do que os asanas, mas também sobre alimentação, coisas do dia a dia, porque isso tudo, por exemplo, o Ekadashi, ele faz parte do yoga também, né? Eu pratico yoga, não sei nem o que é Ekadashi. Então, assim, eu acho que é esse momento, né? Essa aula, talvez para mim seja uma das aulas mais especiais, porque além da gente conversar pra caramba, a gente pega um pouquinho da teoria, né? Os asanas são muito importantes, mas a filosofia do yoga são 8 passos. Um passo
tem asanas, nem é asana, mas num passo assim, ele fala sobre asanas, sobre posturas, e muita gente só pega os videozinhos do YouTube e vai praticar e fala que está praticando yoga. Então, esse momento do grupo de estudos é um momento que a gente dá uma puxadinha e fala, opa, estou fazendo algo errado, gente, eu não estou observando tal coisa, né? E a gente consegue ir aplicando essa filosofia de vida. Antes de finalizar, eu queria dizer que hoje a gente vai ter um Yoga Nidra guiado no YouTube. É 21 horas, Laura? 21 horas. Então a gente vai ter aula de yoga hoje, aula de Yoga Nidra, aproveitar a energia da lua, vamos fazer o Yoga Nidra hoje mais tranquilo. E sábado e domingo a gente vai ter uma programação no YouTube. Para quem é da Casa Shanti, não vai ser muita novidade, porque a gente está colocando algum material para as pessoas poderem experimentar o pacote. Mas vai ter coisas diferentes, vai ter meditações. Esse Yoga Nidra do YouTube, depois ele não vai ficar no YouTube. A gente vai jogar para quem é da Casa Shanti. Ele vai ficar como material para vocês. Assim como as meditações também, que a gente vai ter meditação. Então, o que eu estou organizando? Hoje eu tenho um exame de vistas e tenho aula na faculdade. E na volta, na hora que eu chegar da faculdade, acabou. Eu já vou ficar em casa como um retiro. Porque tem aulas de yoga amanhã, tem meditação à tarde, tem aula de yoga à noite. Então, eu vou seguir como um retiro para eu poder passar o final de semana todo conectado pelo YouTube, com práticas espirituais e tal. Então, se vocês puderem fazer também, seria bem legal, tá bom? Vamos finalizar o nosso encontro com o Shanti Mantra, mais uma vez, para a gente terminar bem. Eu espero que tenha sido um encontro prazeroso, um encontro bom para todos nós e que a gente possa usar esse ensinamento e que a gente possa repassar esse ensinamento para as outras pessoas também. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Bom dia para vocês. Até 21 horas no YouTube. A gente vai lá. Muito obrigado, viu? Obrigada.